Alô! A história de hoje eu vou mudar o nome de duas crianças só pra não dar problema, mas não vai influenciar em nada na história. Isso aconteceu há mais ou menos um ano que eu comecei a trabalhar em uma escola e a gente ensinava para crianças de 4 a 5 anos futsal. Digo a gente porque eu trabalhava junto com a Duda, que é uma amiga muito querida que mora no meu coração. Era uma estrutura diferente porque a gente estava substituindo um outro professor que já tinha trabalhado com essas crianças e não sabia muito bem o que ia acontecer, se eles iam sentir muita falta dele. E aí eu resolvi passar uma brincadeira que você deve conhecer, e se não conhece, bem-vindo a um jogo muito famoso que se chama Mãe da Rua. Primeira coisa, lembra quando há um tempo a gente brincava na rua e quando a mãe chamava para voltar para casa a brincadeira acabava? É essa a ideia. Então basicamente nós temos as crianças de um lado, temos a rua, que é o percurso que a gente tem que passar, e no meio desse percurso nós temos uma mãe. Essa mãe chama pelos filhos, meus filhos, venham para casa, e os filhos têm que passar pela rua sem serem pegos ou tocados pela mãe, porque se ela pegar, você sai da brincadeira. E as variações que podem acontecer, pode ser por essa fantasia da mãe, pode ser por uma fantasia de galinha, por exemplo. Do outro lado tem a mamãe galinha que chama pelos seus pintinhos, e os pintinhos estão desse lado. Só que no meio do percurso, no meio da fazenda, existe uma raposa muito esperta. E os pintinhos têm que passar sem serem pegos pela raposa. Ou pode ser de tubarão e os peixinhos, ou pode ser do urso querendo pegar o mel das abelhas. Enfim, isso você inventa de acordo com a sua necessidade. Resolvi por passar uma variação do Mãe da Rua. E eu interpretei um gigante. Eu já era grande porque as crianças tinham 4 anos, mas de qualquer forma fazia o gigante, passos grandes. E a instrução do jogo era que eles tinham que cruzar a quadra sem serem pegos pelo gigante. Mas eles poderiam se salvar de uma forma, que era se abaixando. Quando eles se abaixavam e se tornavam pedras, redondinhos como uma pedra, o gigante não podia ver. Depois de algumas tentativas fazendo com a pedra, eu quis acrescentar o elemento do futsal. Afinal de contas, não era uma aula de recreação, era uma aula voltada para futsal. Então eu acrescentei o cristal, que te protegia assim como se tornar uma pedra. Mas o cristal você tinha que conduzir. Então aí já trazia também um elemento de condução do futsal. No momento em que os baixinhos saíram correndo para pegar os cristais, mas não tinha cristal para todo mundo, eles tinham que tomar cuidado, porque o gigante ia pegar quem estivesse em pé. Nisso, Tutu estava correndo à minha direita. E junto a Tutu estava Juquinha. Eles eram amigos inseparáveis. Geralmente eram alunos que, se um não estivesse na aula, ele não fazia nada durante a aula. E eu lembro que o Tutu saiu correndo, assustado, mas na adrenalina, porque ele olhava pra mim sorrindo e saía correndo na maior velocidade. E eu fui pegar ele, só que ele estava tão imerso naquela fantasia, naquela brincadeira, que ele não simplesmente se abaixou, ele se jogou. Eu lembro de ver ele no formato de um super-homem, ou daqueles esquilos que voam e se estabacando no chão, ao mesmo tempo sorrindo. E naquela pressão, naquele momento que eu vi ele abaixado, o gigante parou de ver Tutu. Mas como eu disse antes, Juquinha sempre acompanhava Tutu. E no momento em que eu não poderia pegar mais Tutu, eu virei pro Juquinha. No que eu virei pro Juquinha, que saiu correndo enlouquecidamente, Tutu solta a voz: abaixa! E aí Juquinha consegue imaginar sobre o que eu vou falar na quarta-feira?